Olá, queridos, graça e paz, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um cenáculo para a glória de Deus. Como é bom ter vocês aqui para estar recebendo uma palavra de Deus, levando essa palavra para você, para sua família. E eu quero pedir desde já que você curta, compartilhe para o máximo de pessoas que você puder. Você compartilhe nos grupos das famílias, amigos que você tenha, ou talvez uma pessoa que está precisando ouvir uma palavra de Deus. Compartilha com ela. Talvez o Senhor trará salvação para ela. Então, compartilha com o máximo de pessoas que você tiver. E desde já eu quero pedir também, deixe seu pedido de oração aqui no chat, que nós iremos estar orando por você, pela sua casa, pela sua família. Peça aqui que nós temos um grupo de 24 horas de oração, temos homens e mulheres de Deus orando todo o tempo, para que a sua vida seja abençoada, a sua família seja abençoada. Amém, meus queridos? Hoje nós vamos falar um pouco sobre o impossível. Para nós pode ser impossível, mas para Deus não é impossível. Talvez aos nossos olhos existe uma limitação, mas para Deus nunca haverá essa limitação, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos e pensamos. Então, desde já eu quero falar que nós precisamos aprender a confiar em Deus. Nós precisamos aprender a confiar em Deus em tudo que nós formos fazer. O texto base que nós iremos usar hoje está lá em Marcos, capítulo 10, versículo 27. Marcos 10, versículo 27, que diz assim: Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. E eu quero desde já te fazer uma pergunta: o que tem sido impossível para você nos dias de hoje? O que você precisa, que aos seus olhos é impossível? Eu quero te falar nessa tarde que para Deus não há impossível. É uma cura que você precisa? Ele é o Deus que pode te curar. É de uma libertação que você precisa? Ele pode te libertar. É de uma provisão que você precisa? Ele é o Deus que provê todas as coisas. Não há impossíveis para o Criador dos céus e da terra. Muitas das vezes confiamos em nossa própria força. Então eu e você temos essa inclinação para confiarmos no nosso próprio eu, na nossa força. E muitas das vezes deixamos o Senhor de lado. Nós colocamos, até aqui, Senhor, tá bom, deixa que daqui para frente eu vou. Mas não, o Senhor, nós temos que confiar plenamente no Senhor. Em tudo que nós formos fazer, colocar o Senhor na frente e confiar e saber que Ele é um Deus que pode fazer. Então, muitas das vezes nós confiamos em nossos braços, confiamos em nosso intelecto, daquilo que nós temos, mas o Senhor diz assim em Provérbios 3:5, confie no Senhor de todo o coração. Olha só, coloque seu coração, aplique seu coração. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Aqui no contexto desse texto que nós vemos de Marcos, nós vemos o jovem rico, que ele confiava na sua própria riqueza, confiava em tudo que ele já tinha aprendido das Escrituras, de tudo que ele já tinha aprendido da lei, que ele chega até Jesus e pergunta: Jesus, o que eu faço para herdar a vida eterna? E Jesus fala para ele alguns mandamentos e ele fala: eu já tenho cumprido todos esses. E Jesus então olha para ele e fala para ele: então, vende tudo que você tem, dá aos pobres e vem e me siga.
Aí é onde entra esse versículo que nós lemos agora. Se existe alguma coisa impossível para Deus? Não, até mesmo a salvação, porque ele preferiu ficar com sua riqueza, aonde ele confiava, do que confiar no Senhor e avançar e ter a vida eterna. Tanto que no contexto a gente vê Jesus falando como é difícil um rico entrar no reino dos céus, porque o rico ele sempre vai confiar na sua riqueza. E muitas das vezes existem muitas pessoas religiosas também que vão confiar no seu conhecimento, mas não de viver uma vida na prática, mas achar que por ela conhecer, isso vai fazer ela avançar, crescer. Não, ela precisa confiar no Senhor, através das Escrituras, conhecendo o Senhor nas Escrituras e confiar nele. Assim como esse jovem rico, ele confiava em suas obras, mas descobriu que isso não era o suficiente. Jesus mostrou para ele que isso não era o suficiente. O orgulho que nos impede de pedir ajuda. Muitas das vezes nós somos orgulhosos, nós não queremos pedir ajuda, mas o Senhor, assim, nós temos que ser, não podemos hesitar em pedir ajuda ao meu Pai Celestial, que muitas das vezes nós se recusamos, relutamos em buscar ao Senhor e pedir ajuda, porque a gente às vezes acha, vou incomodar Deus com esse pedido. Como eu falei desde o começo, não há nada impossível para Deus. Lá em Salmos 34, 17, Salmos 34, 17 diz assim: os justos clamam, e o Senhor os ouve e os livra de todas as tribulações. Olha que poderoso isso. Nós, como justos em Cristo Jesus, podemos clamar ao Senhor e o Senhor vai te ouvir, queridos. A palavra do Senhor diz que os ouvidos do Senhor estão inclinados para nos ouvir. Não existe uma oração que o Senhor não ouça, Ele vai te ouvir. Então clame Ele, peça a Ele. Está impossível aos seus olhos? Meu querido, eu quero te dizer, para Ele não vai ser impossível. Então, você consegue identificar áreas na sua vida onde você está tentando resolver tudo sozinho? Você não quer colocar o Senhor? Ou alguma necessidade que você precisa da intervenção de Deus, mas você não quer fazer como o salmista está falando aqui, ó. Clame ao Senhor e Ele nos ouve. O Senhor vai te ouvir, meu querido. Não deixe de falar com Deus. Não deixe de buscar a Ele. Ele vai te ouvir, Ele vai te abençoar. O poder de Deus frente às nossas impossibilidades. Deus não conhece limites. Para Deus não existe limites. Para Deus o impossível não existe. Nós vemos o exemplo do Mar Vermelho, quando se abre ali para o povo de Israel passar. Ali para eles acharam, estamos perdidos. Mas o Senhor, o Deus do impossível, Ele vem, Ele abre aquele mar e o povo de Israel passa a seco aquele mar ali e o milagre acontece. Já parou para pensar nisso? Nessa história? Como o Senhor é poderoso, né, queridos? Nós vemos Lázaro, a ressurreição de Lázaro, que está lá em João 11, do capítulo 11, do versículo 43 ao 44, a ressurreição de Lázaro. Jesus chega naquela situação e deixa ali até onde os homens poderiam ir. Que ele falou, ó, removam a pedra. Até ali foi com as forças do braço do homem. Mas o impossível, quando ele chama Lázaro para fora, é só através do poder do Espírito Santo. E Lázaro ressuscita para a glória de Deus. Se ele abriu o Mar Vermelho, ressuscitou um morto, o que ele não pode fazer na sua vida, meu querido? O que ele não pode fazer na sua vida?
Então nós temos que ter o cuidado pessoal de Deus. Deus tem um cuidado com você. Deus não apenas tem o poder, mas Ele está disposto a agir em nossas vidas porque Ele nos ama. Vamos abrir mais um versículo, mais um livro das Escrituras, Mateus, capítulo 7, versículo 11, que diz assim: se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais ao Pai de vocês que está nos céus não dará coisas boas aos que lhe pedirem? Se nós que somos maus sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, imagine o nosso Pai Celestial, Criador de todas as coisas, o que Ele não poderá fazer por você, meu querido. O que Ele não poderá entregar nas tuas mãos, Ele pode fazer. Como no contexto diz, se nossos filhos pedir pão, nós vamos dar pedra para eles? Não, nós daremos o pão. Se ele pedir peixes para nós vamos dar uma serpente para ele? Claro que não, queridos. Então, o Senhor, Ele nos ama e Ele quer nos abençoar. Então, você tem confiado em Deus nos momentos de crise? Lembrando que Ele é poderoso. Você tem confiado em Deus nos momentos de crise? Ou você prefere confiar naquilo que até onde você consegue? Seja nos seus bens materiais, seja no seu conhecimento intelectual, no que você sabe fazer, ou se realmente você já entregou a sua vida para o Senhor e falou: Senhor, eu confio no Senhor. Eu sei que o Senhor pode fazer, como eu disse, infinitamente mais do que pedimos e pensamos, Ele pode fazer. Então confie nele, que Ele fará por você. O convite de Deus para nós é dependermos dele. Ele quer que nós venhamos depender dele todo o tempo. Então nós precisamos ter essa confiança. Jesus nos convida a lançar sobre ele nossa ansiedade. 1 Pedro capítulo 5, 7 diz que nós precisamos lançar toda a nossa ansiedade perante ele. E ele vai nos ajudar. Não seja ansioso por coisa alguma, mas o nosso Pai cuida de nós. Para Deus não há impossível. Deus é o nosso Pai, por isso que Jesus na oração, ele fala, Pai nosso. Ele fala, chame de Pai, Abba Pai, Pai nosso, que estás no céu. Ele é o nosso Pai. Ele quer que nós aproximemos com confiança. Hebreus 4,16. Vamos abrir? Hebreus 4,16 diz assim: assim aproximamo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Olha o que o autor de Hebreus está falando aqui, ó. Nós podemos chegar a Deus com confiança. E Ele vai nos ajudar no momento da necessidade. Talvez você pense que Deus não está olhando para você, mas, meu querido, Ele quer ouvir você clamar a Ele. E Ele vai intervir na sua necessidade. Deus é o nosso Pai, como diz, e Ele quer que nós sejamos confiantes. O nosso valor para Deus não está em nossa performance, mas sermos filho. Não é o que você sabe, não é o seu melhor, mas é você entender que você é filho dele. Em Romanos 8,15, diz assim, Romanos capítulo 8, versículo 15. Diz, pois vocês não receberam um espírito que escravizem para novamente temerem, mas receberam o espírito que nos torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Então nós
temos que entender que nós somos filho e não há nada que Ele não possa fazer por você. E precisamos clamar ao Senhor. Então nós precisamos, para ter essa prática, de desenvolver uma vida de oração, uma oração sincera, clamar ao Senhor todos os dias, pedir com confiança, entender que Ele é um Pai amoroso que está presente na sua vida. A palavra do Senhor diz que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então Ele está com a gente, Ele quer te abençoar, Ele quer derramar as bênçãos dele sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua vida. Então, clame a Ele. Então, nesse momento, eu não sei o que você quer pedir para o Senhor, eu não sei o que há de impossível aos seus olhos para Ele, mas deixa eu te falar uma coisa. Nessa tarde, nós iremos orar e o Deus do impossível, Ele fará na sua vida. Então, onde você estiver, se você puder, feche seus olhos e vamos orar em nome de Jesus. Pai, obrigado por esse momento. Obrigado pela Tua palavra poderosa, a qual nós aprendemos hoje que o Senhor disse que não há impossíveis para Ti. E que nós venhamos aprender a confiar em Ti, em todos os momentos, em todas as áreas da nossa vida, em tudo que nós estamos fazendo no nosso dia a dia, no trabalho, na nossa casa, seja nos nossos relacionamentos, Senhor, que nós venhamos entender e aprender a confiar em Ti, Senhor. O que talvez é impossível para nossos olhos, para Ti, sabemos que não é impossível. Então, Senhor, traz o impossível para nós, naquilo que nós estamos buscando, que tem sido difícil alcançar. Sabemos que para o Senhor não é a salvação do ente querido, Senhor, de um amigo. Senhor, para Ti não é impossível, Pai. Então, nessa tarde, Pai, opera o milagre na vida de cada irmão que está assistindo nesse momento, Pai, nesse cenáculo. Que o Senhor venha abençoar cada um, derramando da Tua bênção, da Tua plenitude, do Teu poder e da Tua vida. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos. Amém, amém e amém. Glória a Deus, queridos. Deus abençoe e tenha uma tarde abençoada.